Começar por cumprimentar todos os presentes e agradecer à Ordem este convite. É sempre com muito gosto que a ANA se associa a este tipo de iniciativas. O tema que foi escolhido, desafios de transporte aéreo, é de facto um desafio e é um desafio pesado, devo-vos confessar. Quando falamos em transporte aéreo, quer dizer, os desafios são o nosso número do meio e a dificuldade aqui é sempre focarmos e sermos pragmáticos e pensarmos que desafios e sobre que desafios devemos falar e, portanto, essa foi a parte mais difícil, devo-vos confessar, da preparação desta apresentação. Era preciso escolher aqui um conjunto de desafios que de facto fizessem algum sentido e que contribuíssem para enriquecer o debate que vamos ter aqui hoje. Eu vou começar a minha apresentação por vos enquadrar um bocadinho naquilo que é o universo da VINCI Airport e da ANA. Falarei depois então dos desafios que selecionei e da forma como na ANA fazemos a leitura destes desafios e como respondemos a estes desafios. A VINCI Airports. A VINCI é um operador global de aeroportos, gera neste momento 24 aeroportos em 3 geografias, Portugal, França e Camboja, um total de 24 aeroportos. Ganhámos recentemente mais um aeroporto no Chile. Isto representa um universo total de 47 milhões de passageiros, 450 destinos, mais de 105 companhias regulares a operarem na nossa rede de aeroportos e mais de 5.200 colaboradores. Em termos da ANA, gerimos todos os aeroportos nacionais. O total de passageiros processados em 2014 foi de 35 milhões, crescemos 9,5% em 2014 e foi um crescimento transversal a toda a rede da ANA. Quando olhamos para os números do aeroporto da Madeira, em 2014 processámos cerca de 2,5 milhões de passageiros. É um aeroporto que tem aqui uma taxa de crescimento média anual nos últimos 4 anos na casa dos 2,4%. É um aeroporto com alguma sazonalidade, muito associado ao produto turístico que é oferecido. Ainda assim, não é dos aeroportos com mais sazonalidade no nosso grupo. Um facto curioso sobre estes dados do tráfego de passageiros no último ano no aeroporto da Madeira é este. Pela primeira vez em 2014, o número de passageiros transportados em companhias low cost foi superior ao número de passageiros transportados em companhias charter. A principal companhia a operar a TAP, com um market share de 34,5%, logo seguida de duas das principais low cost europeias, a EasyJet Airlines com 14% e a Transavia com 6,2%. Rapidamente, um overview daquilo que foi o verão de 2004, o inverno, em termos de abertura de rotas. Foi um ano que ficou marcado fundamentalmente pelo reforço de operações para o Reino Unido e a Alemanha, mas mais importante do que olhar para aquilo que temos para trás é olhar para a frente e olhar principalmente para o verão de 2015. No verão de 2015, portanto, temos uma nova rota da EasyJet para Edimburgo e temos um conjunto de novas operações para a Espanha, para a Alemanha, para o Reino Unido, que são particularmente relevantes. E particularmente relevantes não tanto pelas operações em si, mas pelas novas companhias aéreas que se trazem para a Madeira. São companhias aéreas que nós vemos com um grande potencial de crescimento. São companhias aéreas que nós temos a plena consciência que nos estão, duas delas, a ligar, a Iberia e a British Airways, a ligar a hubs intercontinentais, e a Vueling é uma companhia, eu diria, da nova geração de low cost, que acreditamos que pode trazer um contributo muito interessante para o desenvolvimento do turismo na Madeira. Falando agora dos desafios. E o primeiro desafio que escolhi é este: alinhamento estratégico e operacional. E alinhamento com quem?
alinhamento entre o turismo e o transporte aéreo. Não me canso de dizer isto, já o dizia quando estava a trabalhar no aeroporto de Faro e continuo a dizê-lo agora. É assim, não há procura de aviação, não há procura de transporte aéreo sem haver procura turística. Portanto, as pessoas, sempre que vão a algum lado, vão por algum motivo, e neste caso, quando falamos em destinos turísticos como a Madeira, o motivo é o turismo. E, portanto, eu diria que sem produtos turísticos devidamente estruturados e promovidos, que sejam efetivamente capazes de motivar a procura pela região, dificilmente há condições de sustentação das rotas aéreas. E o inverso também é verdade, ou seja, se não existirem condições de acessibilidade aérea competitivas, não há desenvolvimento de procura turística. E, portanto, eu diria que estamos condenados a viver neste ciclo entre turismo e transporte aéreo. O segundo desafio que escolhi é este, é o aumento da concorrência. Efetivamente, as estatísticas da WTO apontam para um crescimento muito substancial do número de turistas até 2030, 1,8 bilhões. Portanto, de facto, isto é um bolo que está a crescer. A grande questão é que este bolo, as fatias deste bolo estão a ser divididas também cada vez por mais concorrentes. Eu achei piada a este número que encontrei, que entre 2010 e 2013, 44 destinos tiveram processos efetivos de facilitação dos vistos. No fundo, e tiveram estes processos porque estão a desenvolver o turismo e querem se tornar turisticamente mais acessíveis. Associado ao aumento da concorrência, temos, inevitavelmente, a questão da conectividade aérea. A conectividade aérea, entendida como o aumento de ligações diretas, é um fator crítico e chave para o desenvolvimento do turismo. Aliás, se olharmos para estes números da evolução da conectividade, indicadores de conectividade entre 2013 e 2013, o número de rotas internacionais no espaço intra-europeu aumentou 68%, sendo que o número de passageiros em transferência cresceu 28% contra 110% que cresceu o número de passageiros diretos. Obviamente que isto é gerador e criador de oportunidades, mas mais uma vez caímos no mesmo. Isto também quer dizer que vamos ter mais concorrência. E quando falamos em conectividade aérea, porque muitas vezes, quando falamos em conectividade aérea, só pensamos na conectividade direta, eu gosto de lembrar isto. Nós não nos devemos deslumbrar exclusivamente pela conectividade direta. A conectividade indireta, seja ela via hubs intercontinentais ou a nova tendência do self-connecting, são extremamente relevantes, particularmente para destinos mais pequenos, onde existe um conjunto de mercados em que efetivamente não é possível haver ligações diretas. Isto não quer dizer que nos esquecemos desses mercados mais pequenos, e aí a conectividade indireta é muito, muito importante. Este fenómeno, principalmente do self-connecting, é um fenómeno que está pouco estudado, não existem números sobre isto. De qualquer das formas, há um conjunto de exemplos. Eu lembro-me, há umas semanas, tive uma reunião com um diretor de um aeroporto secundário de Oslo, com quem nós tínhamos uma ligação para Faro, da Ryanair. A ligação foi encerrada e eu estava a falar com ele exatamente como é que iam ser agora as ligações, porque há procura, havia procura. Não a procura suficiente, não a procura que a Ryanair desejaria, mas ainda assim haveria procura. E ele diz-me que não, os passageiros agora que queiram ir para Faro vão por Stansted na Ryanair. Vão por Stansted na Ryanair, mas como? É fácil, os passageiros embarcam tendo 3 voos por dia entre Oslo, Rio e Stansted, voam para Stansted e depois de Stansted para Faro têm outros 3 voos por dia e, portanto, assim garantem a sua conectividade. Mas a Ryanair não tem um produto de ligações, pois não. Mas os passageiros adaptam-se e encontram a forma mais eficiente e mais económica de fazer as suas deslocações. Isto passa. Eu estou aqui com alguma dificuldade com este... Ok, já está. Outro desafio é este, o upmarket das companhias aéreas. É uma tendência recente. Eu diria que talvez a última grande resistente na Europa desta tendência de upmarket foi a Ryanair, até há bem pouco tempo, mas até já a Ryanair acordou para esta tendência e neste momento está a alterar radicalmente a sua estratégia de serviço ao cliente.
Mas não só a Ryanair, nós vemos a generalidade das principais companhias low cost europeias a avançarem neste caminho do upmarket. Por outro lado, temos o sentido inverso. Temos cada vez mais as companhias full service a encontrarem soluções para concorrer de alguma forma com as companhias low cost e, portanto, a fazerem aqui um reposicionamento através de marcas ou de empresas participadas. Eu recordo-vos que nos últimos 12 meses, só como exemplo, a Vueling e a Transavia cresceram mais 30%, tiveram taxas de crescimento superiores a 30% e a Germanwings superiores a 60%. E, portanto, há uma boa ideia. Portanto, todo o crescimento do mercado intra-europeu das companhias aéreas ditas tradicionais está a ser deslocalizado para os brands low cost. E temos aquilo que acaba por ser o resultado destes dois efeitos, destes dois desafios. Aquilo que se chama a hibridização das companhias legacy e low cost. E, no fundo, o que vemos é que as companhias aéreas estão todas a evoluir para este espaço no mercado, onde começam a operar cada vez mais de aeroportos principais, com grande densidade de lugares, a abrir capacidade para tour-operadores, a abordar os segmentos que até aí não abordavam, por exemplo, os passageiros de negócios. E este é um desafio que acaba de resultar dos anteriores. Quando falamos em crescimento na Europa a nível de tráfego aéreo, este crescimento está centralizado nas companhias low cost, híbridas, o que quisermos. Estes players que temos aqui em baixo são os nossos parceiros, são com estes que vamos ter que trabalhar no futuro. E, por último, o desafio da diversificação de mercados. E este é um desafio muito concreto para a Madeira. Se nós olharmos para aquilo que foram as cotas de mercado de passageiros diretos em 2014 na Madeira, vemos que temos aqui 3 mercados chave, Portugal, entendendo-se Portugal, isto são passageiros diretos, portanto, neste mercado teremos não só passageiros portugueses, mas passageiros em transferência, Reino Unido e Alemanha. E depois temos ali um conjunto de mercados de pequena dimensão, com cotas que variam, com cotas de mercado que variam entre o 1% e os 3%, e que se têm mantido relativamente estáveis ao longo do tempo. E é nestes mercados que nós acreditamos que uma diversificação se deve fazer numa primeira fase. E para provar isso temos o exemplo de França. França, eu diria que é um bom exemplo, e é a linha amarela que temos aqui, do que acontece quando, de facto, um destes mercados para os quais nós temos uma cota com uma expressão reduzida, de repente dá o salto para uma cota de mercado significativa. É nesta linha de tendência que nós pensamos que se pode e deve trabalhar e achamos que com esta nova vaga de companhias low cost híbridas estamos em condições de o fazer muito melhor do que o fazíamos até aqui. Ainda sobre a diversificação, sei que isto é uma tabela com demasiados números, mas chamava só a vossa atenção aqui. Isto, no fundo, é a distribuição da oferta de lugares diretos dos principais mercados emissores europeus para o verão de 2014 por 4 destinos concorrentes da Madeira. A Madeira e mais 4 destinos concorrentes. E se nós olharmos, por exemplo, para o caso de França, que de facto teve uma melhoria da performance fantástica, reparamos que a nossa cota ainda é só de 1,4% em relação aos nossos concorrentes que selecionámos aqui. Larnaca, por exemplo, tem 8,4%. Dito isto, como é que nos posicionamos na ANA para responder a estes desafios? Bom, procuramos ter uma abordagem absolutamente integrada e uma visão de 360 graus em torno de tudo isto. Logo, à partida, a nível da integração, nós estamos integrados num grupo aeroportuário, num gestor aeroportuário global e temos que saber tirar partido disso. Isso para nós é claramente uma vantagem competitiva, permite-nos partilhar melhores práticas, permite-nos claramente aumentar valor através da coordenação
das ações que fazemos de marketing aviação, isto porque os nossos parceiros, companhias aéreas, também eles são operadores europeus e globais, e acima de tudo entendemos que este melhor networking leva a mais oportunidades de negócios. Em segundo lugar, um claro e forte compromisso com a região. No fundo, pensar estratégico, atuar local, apostamos claramente em equipas locais, com forte conhecimento do mercado, que depois é potenciado por este trabalho em rede. Peço desculpa. Okay. Desenvolvimento de rotas, claramente um modelo integrado de gestão de desenvolvimento de rotas, e aqui punha relevo não só, obviamente, na abordagem que vimos a seguir, de ter uma postura proativa no desenvolvimento de todos os negócios, em todos os segmentos, do low cost ao full service, passando pelos charters e pela carga, mas também naquela última linha que está ali, que é a monitorização sistemática do desempenho de rotas. Reconheço que muitas vezes é uma tentação grande que nós temos, que é a rota abriu, acabou o trabalho. Não, a rota abriu, começou o trabalho. É necessário garantir, e aqui é ainda mais relevante o apoio dos parceiros do turismo, porque é aqui que, de facto, se joga tudo. O ganhar ou perder de uma rota passa muito por esta monitorização sistemática dos resultados e da introdução de ações corretivas nas operações. A nível do pricing, neste momento temos um modelo de pricing estabelecido por contrato de concessão. É um modelo de regulação que tem algumas vantagens. Desde logo é um modelo simples e previsível, o que facilita a vida a quem tem que vender, que é o nosso caso, e facilita a vida também a quem tem que comprar às companhias aéreas, porque conseguem passar a prever com muito maior facilidade aquilo que vai ser a evolução das taxas. Ok, obrigado. Estou a terminar. É um modelo claramente que promove a eficiência, alinhado com o mercado e que permite flexibilidade tarifária. Sistemas de incentivos. Acreditamos profundamente que o caminho passa por ter sistemas de incentivos competitivos. Sistemas de incentivos que anunciámos e que lançámos no início deste ano é a prova disso. É um sistema de incentivos com uma estrutura única para todos os aeroportos da rede ANA, que depois é adaptado e customizado à realidade de mercado de cada um dos aeroportos, e que tem uma característica muito importante, é que é um sistema de incentivos que permite, acima de tudo, crescimento sustentável e não a canibalização de crescimento. As iniciativas com o turismo, como não poderia deixar de ser, acreditamos que este tipo de plataformas de parceria são claramente uma garantia de convergência entre os vários intervenientes do setor e, como tal, são uma forma de maximizar as probabilidades de sucesso. E, portanto, neste momento temos, para além dos sistemas de incentivos da ANA, o sistema Initiative PT para incentivos vocacionados no segmento de oferta e também um novo protocolo para apoios a segmentos, na componente de segmentos da procura. Estou mesmo a acabar. A nível de produto, é fundamental. Não faz sentido falar em desenvolver novos mercados se não tivermos condições de produto para oferecer às nossas companhias aéreas. Neste momento estamos a proceder à repavimentação das pistas de Funchal e Porto Santo. Vamos iniciar a renovação do terminal do Funchal, exatamente com o objetivo de melhorar a experiência dos passageiros que todos os dias utilizam as nossas infraestruturas, e fazemos questão de manter aqui uma monitorização sistemática desta qualidade de serviço, exatamente para que nos possamos ir adaptando às necessidades que forem detectadas. E, por último, e para concluir, a promoção. É fundamental, obviamente, promover os aeroportos da ANA e as regiões junto dos decisores das companhias aéreas. Termino esta apresentação com estas fotografias, que são fotografias de festa, aliás, das duas inaugurações de que vos falei este ano, da British Airways e da EasyJet, e termino dizendo duas coisas. A primeira, o resultado destas operações não é uma conquista da ANA, não é uma conquista do Aeroporto da Madeira, é uma conquista de todos os que estão aqui nesta sala, de todos os parceiros do setor. Todos temos a ver com esta conquista. A segunda mensagem é, como vos dizia há pouco, o facto destas operações terem aberto
não é o fim do trabalho, mas é o princípio do trabalho e, de facto, só o nosso trabalho conjunto é que pode assegurar a sustentabilidade destas operações aéreas. Muito obrigado.